de operação de empresas, a gente vai falar hoje a respeito, como começar na prática, né? Quais são os tipos de empresa, constituição, operação no Paraguai, otimização de custos e espaço depois, um espaço aberto ali para a gente bater um papo. Mas a qualquer momento, quem quiser falar, pessoal, levanta a mão aí, tem uma mãozinha ali, ali na parte de cima, levanta a mão, mas a ideia é a gente conversar. Como a Câmara trabalha, né, para os nossos associados? O que a gente consegue entregar para os nossos associados? A gente tem um organograma dividido em a presidência, né, que é uma coordenação nacional. A gente tem os diretores regionais, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, e temos aí a necessidade de ampliar as diretorias regionais para outros estados. A gente tem os nossos conselheiros, que são especialistas em uma área ou alguma atuação que é importante para a Câmara, né? A gente tem o Kleber lá no Paraguai, o Rubens em São Paulo, o Helder em Brasília, o Arno no Rio Grande do Sul, o Wesley em São Paulo, o Afonso no Rio, a Juliana no Rio Grande do Sul, Francisco em Ribeirão Preto, Walter aqui em Porto Alegre, o Elcio em Belém. Então, cada um desses conselheiros tem uma especialidade, alguma área que consegue somar com a Câmara. Então, as três primeiras linhas, a presidência, diretoria e conselho, são cargos pro bono. São cargos pro bono, não são remunerados. A Câmara não tem fins lucrativos, mas a gente tem colaboradores, funcionários que recebem, né, mensalmente, tem ali seu contrato de prestação de serviço ou seu contrato de empregado, né? No Paraguai a gente tem o contrato direto, então a gente tem o Miguel como motorista, então todo o nosso associado, todo o nosso time que a gente atende no Paraguai, a gente tem carro, a gente tem motorista que está disponível para vocês. Então a Carol vai lá, vai visitar o Paraguai. Nos avisa qual é o dia, como é que chega, a gente pode ali agendar um motorista para pegar vocês lá no aeroporto, lá em Foz do Iguaçu, e levar para os compromissos, seja para o hotel. Então, a gente tem esse serviço aí de concierge, digamos. O motorista, ele é da Câmara, ele está 100% disponível. A hora que vocês precisarem, ele está no escritório, né? A gente tem um carro adesivado, pronto ali para recebê-los. A Lorena Bicari, ela é a nossa parte administrativa lá do escritório no Paraguai. Então, ela é o contato direto. O Leonardo é o nosso gerente de projetos, fica mais envolvido ali com o atendimento dos serviços prestados. A Daiane é o nosso administrativo financeiro, fica no Rio de Janeiro, no escritório do Rio. O Leonardo, ele fica no escritório do Paraguai, mas está passando agora uma temporada aqui em Porto Alegre, né? Tá fazendo a parte de treinamento junto com o Otávio, treinamento do Otávio aqui para a parte mais de prospecção comercial. A Andréia Rojas é a nossa advogada paraguaia, 100%, todo o nosso time aqui ele é 100% dedicado. Tá? A Andréia, 100% dedicada no escritório no Paraguai. Ah, eu tenho uma dúvida jurídica, eu quero fazer um contrato, eu quero abrir uma conta, eu quero abrir a minha empresa. A Andréia é a responsável por esse atendimento. A Lorena, outra Lorena, né? A gente tem três Lorenas na realidade. Até a Dayana é Lorena. Vamos ver. Tem uma mulher que não é Lorena. Então, tem a Lorena administradora, tem a Lorena Daiane e tem a Lorena contadora. Então, a Lorena, o dobro, ela é a contadora full-time à disposição no escritório em Hernandárias, né? O nosso escritório é em Hernandárias, do lado de Cidade do Leste. Por que Cidade do Leste? Por que a gente optou pelo nosso primeiro escritório abrir na região de fronteira? Porque é onde tem a maior parte das empresas maquiladoras, é onde é a porta de entrada da maioria das empresas brasileiras. Não é exclusivo, né? A gente tem aí várias demandas que a gente atende em Assunção,
Então, a partir do ano que vem, provavelmente, a gente já vai estar disponibilizando um escritório físico, presencial, em Assunção para os nossos associados. Mas hoje, a gente tem um escritório disponível para os nossos associados na região de Cidade Leste. Então, Lorena Contabilidade, 100% full time presente no escritório. O Otávio ele fica no escritório de Porto Alegre. Ele é presencial todo o tempo no escritório de Porto Alegre e ele cuida do primeiro atendimento, né? Do lead ali que vai ter interesse em falar a respeito de Paraguai, das oportunidades de investir no Paraguai. O Otávio é a porta de entrada. Então ele faz essa seleção, ele marca as reuniões, envolve o técnico e aí sim, a partir dessa recepção do Otávio, a gente encaminha para, seja para o Leonardo na parte de projetos, ou seja para a própria Andréia ou para a Lorena, contadora, fazer o acompanhamento. A gente tem outras duas empresas que são assessorias, né? A Comunica, que faz a parte de assessoria de imprensa da Câmara, e a ESC, que faz a parte de redes sociais. Instagram, LinkedIn, Facebook, é a ESC que faz. Então, esse é o nosso quadro hoje. Temos, então, 7 colaboradores full-time. A gente tem muitos outros parceiros, amigos de relacionamento que a gente consegue envolver nessa nossa cadeia de serviço que soma bastante valor. Como a Câmara apoia o nosso associado, né? Hoje, como eu estava falando, é em torno de 50 associados. 50 associados, temos 4 escritórios, 3 no Brasil, né? Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e um no Paraguai, por enquanto. Então, ano que vem, segundo no Paraguai. Brasil, a expectativa é manter esses 3 escritórios físicos. Então, nossos associados que, eu tenho interesse aqui, eu preciso fazer uma reunião em São Paulo, mas eu sou de Porto Alegre. Podem agendar e fazer as reuniões no local da Câmara em São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Porto Alegre a gente tem uma salinha específica aqui da Câmara, então todos são bem-vindos. A gente faz, em média, 10 eventos por ano, né? Esse ano 10 eventos nossos, né? A gente participa de muitos outros eventos que a gente participa a convite, né? Então, a gente fez, esse ano a gente começou uma parceria com a Apex Brasil, então a gente começou março, fevereiro, o primeiro evento, geralmente a gente deixa passar as férias ali, carnaval, festas, e faz o primeiro evento, esse ano foi em Porto Alegre, em parceria com a Apex Brasil, né, a agência do governo. A gente fez com a Apex em Porto Alegre, fizemos em Florianópolis, fizemos na Assembleia Legislativa lá de Florianópolis, em parceria também com a Assembleia, foi um evento bem legal. Agora, no mês de maio, a gente fez o evento em Curitiba, fizemos um evento em Curitiba, eu acredito que tenha sido nosso maior evento do ano. Esse evento de Curitiba, ele estava como painelista a Apex, né, um parceiro aí de alguns eventos, estava a FIEP, a Federação das Indústrias do Paraná, e estava a Invest Paraná. Então, o governo estava representando. Em alguns estados, a gente tem uma dificuldade de alinhar essas parcerias. Então, estou colocando tudo na mesa aqui para, de repente, a gente trabalhar junto e se ajudar. Daqui a pouco, algum associado tem alguma abertura e pode nos auxiliar. A gente tem algumas dificuldades em alguns estados de nos conectarmos com essa rede governamental. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente tem uma certa resistência, talvez, a Fiergs, a tocar no assunto de empresas brasileiras investirem no Paraguai. Então, é uma questão de tabu, pensando que a Câmara vai levar empresas embora. Nosso foco, pessoal, não é que as empresas brasileiras saiam do Brasil e vão para o Paraguai. Isso é uma comunicação muito de rede social, isso aí não é viável.
As empresas brasileiras, elas têm um mercado consolidado. O mercado brasileiro é 10 vezes maior que o mercado paraguaio. O Paraguai, sim, é uma opção de redução de custo, de redução de carga tributária, de uma industrialização eficiente, eficaz e que torne essas empresas brasileiras mais competitivas e mais rentáveis. Nosso foco, como Câmara, é auxiliar as empresas brasileiras a serem mais competitivas, procurando alternativas no Paraguai. Então, nós queremos muito desmistificar que a gente está levando empresas embora. Desmistificar em relação a algumas entidades que não veem esse direcionamento. No Paraná, a gente foi muito feliz porque a Invest Paraná já viu isso e o governo do Paraná ele está vendo mais importante eu manter as empresas paranaenses vivas, competitivas e ativas, mesmo que elas tenham uma operação no Paraguai, mas elas permaneçam no estado. Então, o estado do Paraná, ele tem feito uma ação, uma política de estado, de governo, que é muito focada no empreendedor, no empresário, e tem aberto essas possibilidades. Então, é um estado que a gente tem aí uma abertura, uma acessibilidade muito legal. Então, nossos networks, aqui são os trabalhos que nós, como Câmara, desenvolvemos. Então, a gente tem uma equipe, colaboradores, que executam esses serviços. Então, os networks, eu trabalho na parte pro bono, mas quem organiza os networks, os eventos, geralmente é a DAI, né? Com a equipe dela, organiza os eventos. Estudos de viabilidade, aí entra a Andrea, entra a Lorena, contadora, que desenvolvem os estudos de viabilidade. Importações e despachos, a gente tem equipe. Missões comerciais, geralmente está o Leonardo envolvido com as missões comerciais. Apoio documental, nossa equipe de escritório. Pesquisas de mercado. Aí entra, muitas vezes, entre pesquisa de mercado, estudo de viabilidade, entra alguns conselheiros especializados. Então, a gente tem alguns conselheiros que têm uma expertise, uma vivência de empreendedorismo já no Paraguai. E aí a gente procurou trazer para conselho pessoas, empresários que já passaram por isso. Daqui a pouco, Leilane, eu quero conhecer um pouco mais sobre uma operação no Paraguai, como é que se desenvolve? A gente tem uma conselheira, a Juliana, o Kleber, que já desenvolveram esse processo e podem auxiliar. Então, é um trabalho que a gente constrói aí a mais mãos, pesquisa, estudos de viabilidade. Mas a Câmara, ela é uma prestadora de serviço de suporte ao empresário. Então, seja na parte documental aqui, eu preciso tirar meu documento paraguaio, eu preciso tirar minha carteira de motorista, eu preciso abrir a minha empresa, eu preciso que faça a minha contabilidade no Paraguai, eu quero uma assessoria jurídica no Paraguai. A gente tem condições de fazer essas entregas. Ah, ações imediatas depois de se associar, né? Agende o seu onboard, né? A explicação de como a Câmara dá esse suporte. Então, essa parte aqui, ela é desenvolvida muito pela Daiane, né? Aonde que a Câmara pode dar suporte, quem são os associados, né? Porque daqui a pouco, eu tenho um interesse em investir no Paraguai, mas eu tenho uma dúvida sobre o prazo de documentação. Daqui a pouco, outro associado já fez isso, já passou por esse estágio da abertura da empresa, de procurar um galpão, né, de trabalhar a viabilidade. A viabilidade para você foi interessante, foi necessário para a tomada de decisão. Então, ter esse case, ter essa troca de experiência, muitas vezes vale a pena. Então, eu quero conversar com alguém, com outro associado que é da indústria têxtil, é da indústria metalmecânica, é da indústria de tecnologia, e eu quero ter uma experiência com ele. Então, entre em contato com a DAI vai fazer essa ponte, né, conectar as duas pessoas. Tem um associado novo que quer tirar dúvidas, você pode atender, você pode conversar com ele. Então, a gente trabalha nessa intermediação, apresentando
as pessoas, mas não, eu tenho uma empresa lá no Paraguai, ela não é uma associada nossa, mas ela já desenvolveu esse projeto e aí, de repente, conversar com ela pode ser interessante. Até eu estava conversando hoje com uma empresa que ela está tá estudando para desenvolver no Paraguai combustível de aviação. Daí, olha, a gente não levou nenhuma empresa ainda nesse segmento, porém, a B8, que é uma conhecida nossa, é uma parceira nossa, ela já fez esses estudos. Se você não quer conversar com ela a respeito disso, então a gente tenta conectar essas empresas para que seja trocado experiência, seja feito um benchmark para desenvolver nesse sentido. Modelos de operação no Paraguai. Como é que você pode abrir e investir no Paraguai? Quais são os benefícios? Quais são os modelos que a gente indica? Então, Maquila, né, onde a maioria se comenta, quando se fala de Paraguai, se avalia Maquila, né? Qual é o benefício da Maquila? Como é que eu vou trazer meu produto da China, vou embalar, vou levar para o Brasil e ele vai ser maquilado, né? A gente tem que ter ali um percentual de produção local, a gente tem que ter o certificado de origem no Paraguai, né? Então eu preciso trazer alguns produtos ou um produto e transformar ele para que ele tenha esse certificado de origem, né, para que ele tenha esse benefício final aqui de maquila. Tem diversos outros requisitos, porém, esse aí é um dos requisitos primários, é a transformação. Porém, aqui a gente fala manufatura, mas a partir de setembro do ano passado foi assinado, esse ano foi homologado pela Câmara dos Deputados, há uma alteração na lei de maquila para incluir serviços. Então, uma demanda que a gente tem tido bastante na Câmara são empresas de serviço procurando para investir no Paraguai e levar a sua produção para lá. Produção de serviço, seja empresas de tecnologia, software house, empresas de servidores, né, diversas empresas, marketplace, procurando para dar esse passo em relação ao investimento no Paraguai. Empresas de serviço também, a partir de agora, 2026, uma novidade. Produção terceirizada, né? A gente fala bastante do white label. Em vez de eu sair abrindo uma empresa, montando a fábrica, terceirizar uma produção, muitas vezes é interessante. Então, nós, como Câmara, a gente indica o teu foco principal, o nosso foco principal é que você seja mais competitivo, muitas vezes, com o que você já tem implementado no Brasil. Então, como você vai atender o teu cliente, né? A questão logística, pessoal, é algo que a gente precisa testar bastante, a gente precisa validar ela antes de dar um passo mais definitivo. Então, muitas vezes, para vários produtos, se encaixa a terceirização da produção. Né? Pode ser uma terceirização momentânea, temporária, para testar o processo de investir no Paraguai. Sourcing de fornecedores, então já identificar alguém que já produz e trazer ele como compra, operações híbridas, né? Produzindo uma parte no Paraguai, uma parte no Brasil, algo também bem factível. Muitas finalizações de produção acabam sendo desenvolvidas no Brasil, a parte mais cara, muitas vezes, de produtos importados, sendo desenvolvida a primeira parte no Paraguai e depois trazendo para finalização essa operação híbrida. E as aberturas de empresa, né, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, que é a SRL, a SA, a EAS, que são modelos de empresa aí que são bem competitivos em relação à carga tributária que a gente tem no Brasil e que, né, cada vez fica mais dúbia, né, com essas questões de reformas tributárias. Temos um modelo também de representação comercial, né, para quem quer atingir muitas vezes o mercado paraguaio ou representar produtos paraguaios no Brasil. Então, representações a gente também trabalha em captar, identificar e trabalhar essas sinergias. Pessoal, vamos levantando a mão, vamos comentando, que daqui a pouco eu já estou sem voz.
Então, regime de maquila. Muitas vezes perguntam, quantas empresas? Aqui a gente está falando de empresas brasileiras, né? A maioria das empresas maquiladoras no Paraguai são empresas brasileiras, mas não é exclusivo, né? Então a gente tem muitas empresas argentinas, alemãs, tem empresas que estão procurando o Paraguai cada vez mais, agora chinesas, né? Até também estava atendendo uma empresa de produtos de tecnologia brasileiras aqui, e o meu fornecedor lá da China, ele já começou a produzir no Paraguai para me atender a partir do Paraguai. Então, empresas chinesas já estão dando esse passo de produzir para atender a América Latina, e é claro que o maior mercado na América Latina aqui acaba sendo o Brasil, aqui a América do Sul, porém o Paraguai acaba sendo ali um hub para outras exportações. Então, mais de 300 empresas brasileiras, são 70% brasileiras. Das 300 empresas maquiladoras, como é que está esse número aqui, daí? São de origem brasileira. 70% são de 70% de toda a indústria maquiladora é brasileira, né? Isso. 35 mil trabalhadores no regime. Então, esse aqui é um dos focos, né, do governo paraguai. Tá uma redução ali de 1% na tributação, no ganho, né, sobre o IVA desenvolvido. Porém, o volume de mão de obra consumida nas indústrias maquiladoras acabam sendo significativo, começando cada vez mais a ser mais significativo. E a indústria, ela acaba gerando ali várias outras demandas que a economia local acaba tendo ganhos, né? Um dos itens também que a energia barata, porém, ainda para o Paraguai, para o governo, é muito melhor ser consumido do que ser exportado, né? O Paraguai ainda exporta energia, né? Exportou muito mais. No passado, alguns anos atrás, o principal produto exportado do Paraguai era a energia. Hoje já não mais, né? Hoje acaba tendo muitos produtos ali, os commodities, como o Brasil, né? O soja, o gado, acabam sendo o volume maior, porém ainda tem a venda de energia. Venda de energia para o Brasil e para a Argentina, né? Então, todo mundo conhece Itaipu, né? Que é a hidrelétrica construída em parceria Brasil-Paraguai. Porém, o Paraguai tem mais duas outras hidrelétricas construídas também em parceria, né, com a Argentina, e acabam tendo aí as suas exportações, o seu excesso de energia exportado para esses países. Então, aqui, 1,3 milhões de dólares de janeiro a dezembro de 2025, exportado pelo benefício de maquila. Para a gente ter um pouquinho de noção da importância dessa legislação. Maquila, pessoal, não é uma legislação exclusiva e única do Paraguai, né? Temos outros países que também têm lei de maquila para fomentar a indústria local. Como começar na prática? Como começar a investir na prática, né, no Paraguai? Aqui a gente tem algumas estruturas societárias, né? A gente tem a EAS, que é uma empresa por ações simplificadas. A Câmara no Paraguai, a gente tem uma empresa no Paraguai, né? Ela é uma EAS, né? Ela tem ali sócios mínimo ali de um ou mais. E a Câmara no Paraguai, ela tem um sócio, então tem um sócio com a documentação paraguaia, é o único no contrato, né? Acaba sendo aí uma das mais recomendáveis, ela é mais rápida, né? De 7 a 15 dias. Esses dados aqui, eles são tirados dos dados do governo. Na prática, acaba tendo ali, às vezes, algum delay, por um motivo ou outro, acaba tendo algumas demoras. A EAS aqui é uma mais simplificada. A SRL, que é a Sociedade de Responsabilidade Limitada,
aqui tem um uso mais específico, né? Tem um prazo mais demorado, tem que ter no mínimo 2 sócios, mas quanto mais qualificada a empresa, pessoal, melhor o banco vê, né? O sistema financeiro vê. Então, as possibilidades de investimento, de atração de recurso, de crédito, acaba sendo melhor. Mas você tem que ter ali, muitas vezes, aqui diz não exige, né, capital mínimo. Porém, o banco ele vai sim te cobrar ali ter uma expectativa de aporte. A SA, que é a sociedade anônima, mínimos 2, demora mais tempo, né? Podendo demorar ali 2 meses, em grandes operações, e o capital vai variar ali dependendo das regiões também. As sucursais, que são empresas estrangeiras com operação no território nacional, também mais demorado. A gente tem nessas empresas aqui a figura, diferente do Brasil, a figura do síndico, né? Então, tendo que ter ali uma pessoa com documentação paraguaia para figurar no contrato como síndico, né? Da SA, da SRL, sucursal, não me lembro. Consegue me ajudar, Juliana? Vamos bater um papo aí. Como é que é a empresa de vocês lá no Paraguai? Tá no mudo. Boa noite a todos. Bom, nós temos duas empresas, a Blue Pearl, Sociedade Anônima, SA? é uma SA, e nós temos a Fontana Paraguai, que é sucursal da Fontana Brasil. A gente tem duas empresas com modelos, cada uma numa formatação. Ambas têm como objeto fazer tudo. Maquilar, comprar, vender, importar, exportar, distribuir, enfim, elas têm um objeto social, uma finalidade bastante ampla. No objeto está Maquila, mas Nas duas. vocês chegaram a apresentar o projeto e ter a aprovação para Maquila ou não? Nós temos ela já inscrita no MIC, a partir da Rede X, a gente já tem uma prospecção, mas nós definimos que seria mais inteligente usar a sociedade anônima e não a sucursal, utilizando, no nosso caso prático, uma planta de um colega que já está instalado. Então, a gente foi gradando de uma forma mais simplificada, né? Então, a gente tem um braço comercial no Brasil, um braço comercial no Paraguai, e um braço terceirizado por essa parceria, como uma associação de produção com uma planta que está no Paraguai, de uma indústria paraguaia, que tem sinergia com a gente, e, ao mesmo tempo, uma outra sinergia comercial de uma empresa brasileira, que nos dá uma alavanca nos próximos meses mais concreta, né? Esse exemplo foi interessante da Juliana, que é a terceirização, né? Muitas vezes, eu terceirizo para uma empresa que já tem benefício de maquila e vou comprar o produto dela ou demandar o produto, né? A gente está recebendo bastante demanda aqui de cosméticos, né? Então a gente manda o descritivo, a empresa produz já com benefício de maquila lá, como está esse exemplo, né, da Juliana aqui em relação a esse parceiro dela que já tem a operação rodando. O que eu percebo como experiência, no nosso caso, a gente tem produto de higiene, limpeza e óleo químicos, né? Tem que fazer na ponta do lápis a medição, porque dependendo da origem da matéria-prima, dependendo dos cálculos de logística e como e onde você compra e quem faz até quantos % de cada etapa de produção, chega a dar de 15% a 25% de diferença de uma importação bruta. É muita diferença. Mas aí você tem que encontrar sinergia, como eu comentei antes, cabeça aberta, parceiros que saibam fazer
e numa mesa sentar para somar o expertise de cada um. E como empresário, não ter o receio de pôr na mesa o que você é forte e o que você não é forte. Assumir, e isso é um testemunho que, se você me permitir, Roger, eu gostaria de colocar a evolução e a maturidade do empresário. Ele precisa superar os receios de mostrar as suas fraquezas. Óbvio que você tem que ter o parceiro certo para você sentar na mesa e dizer, você é muito bom nisso e eu não sou, mas eu sou muito bom naquilo e tu não é. Vamos fazer um projeto juntos? Então, a gente demorou um tempo, mas encontramos, tanto no lado brasileiro quanto no lado paraguaio, e o mês de junho agora é bastante incisivo, porque a gente está sentando os três numa mesa, no Paraguai, para fechar os acordos operacionais, as associações, e quem entra com o quê num projeto que é desafiador, mas com muita tranquilidade. As três indústrias, elas têm uma semente plantada para ser uma multinacional com expressão no Mercosul, dentro do nosso segmento. Então, ficaram anéis e sempre ficam pelo meio do caminho, mas você tem que saber onde você quer chegar. E tanto a sociedade anônima como a sucursal, ela traz benefícios, e dependendo do caso, na nossa modelagem, uma vai comprar da China, a outra vai revender para o paraguaio, que vai maquilar uma parte, que vai mandar para o outro no Brasil. Aí é a operação, né? Cada um precisa de uma análise. Pessoal, aproveitando aqui, apresentar a Juliana, ela é associada da Câmara, então ela está no grupo de associados e ela é uma das conselheiras, está lá no nosso organograma como conselheira, e ela fala aqui da empresa dela, mas hoje ela trabalha como conselheira da empresa, então ela tem ali uma disponibilidade e trabalha junto com a Câmara desenvolvendo os estudos de viabilidade, os planos de negócio, que a gente acaba dando suporte para outras empresas. A Juliana é uma das desenvolvedoras nossas. Obrigada, Ju. Etapas por etapas, né? Definir a estrutura da empresa, né? Aquelas estruturas que a gente mostrou. Então, fazer esse estudo para essa definição é super importante. Obter a constância de investidor estrangeiro, né? Se aplicável. Então, vai depender ali, vou ser um estrangeiro investidor ou vou fazer a documentação paraguaia? Solicitar a residência permanente. Então, em todos esses processos aqui, pessoal, a Câmara está do lado do empresário brasileiro, né? Solicitar a residência, né? Fazer os estudos de mercado, fazer as imersões para conhecer um pouco mais do país, né? A gente atende bastante empresas assim, mas eu não conheço nada, não, vamos para lá. Eu acho que ter essa percepção, porque para cada empresa é uma percepção diferente. Eu acho que o meu produto vou conseguir desenvolver aqui, eu vou conseguir ter uma entrega de qualidade, eu vou conseguir fazer uma redução do meu custo. Então, fazer essas imersões é super importante e a Câmara faz essa parte. Reunir a documentação, ingressar no pedido no SUASSE, é uma das etapas, formalizar a constituição legal. Então, ter um advogado paraguaio dando esse suporte faz toda a diferença, pessoal. Eu sou advogado brasileiro, né? Ter essa tranquilidade, essa liberdade de ir em outro país e ter um colega ali para conseguir fazer essa troca é fundamental. Eu, sinceramente, não consigo desenvolver os trabalhos jurídicos no Paraguai, porque teria que ter feito uma outra faculdade. Eu posso fazer a minha validação do meu diploma, fazer prova lá no Paraguai para poder advogar, porém, teria que teria que estudar muito para conseguir me ambientar às leis paraguaias.
obter o RUC do DENIT, o DENIT é até pertinho lá do escritório, temos um acesso bem legal, cumprir as obrigações locais, né, para cada municipalidade ali tem particularidades, então identificar quais são os requisitos da onde você vai tocar a tua operação e iniciar a operação. Então, nós vamos de mão dada até o início da operação. Então, eu quero locar o espaço, eu quero fazer o contrato de locação, eu quero fazer o processo seletivo da mão de obra, quero fazer a importação das máquinas, dos equipamentos. A gente, como Câmara, está do lado de vocês aí para dar esse suporte. Dando certo, a gente solta a mão quando iniciar a operação de vocês lá. Estrutura no Paraguai. Aqui a gente... Foi a Dai que montou essa apresentação aqui, ela foi bem benéfica, dizer que os encargos trabalhistas no Brasil vão de 60 a 80. Tem casos, né? Hein, Vinícius? A gente passa do 100, né, Vinícius? A gente passa do 100. E lá no Paraguai a gente INSS, INSS patronal, né, Roger? Pois é. Pesado, muita coisa, né? A Dai pegou do governo aqui, está dando 60, 80, porque está num período de campanha. Eu aqui, quando vou fazer um cálculo de custo de mão de obra, eu taco 100%. E tu, Elcio? Como é que é aí no Belém? Aqui ainda tem mais alguns agravantes, né? Que é toda a parte de custo do norte, né? O custo amazônico. Existe o custo Brasil e existe o custo do norte. Então, também eu coloco 120%, presidente. 120%. Falei com o Elcio e com o Vinícius que os dois são contadores, têm escritório de contábil, não sei se mais alguém tem. O Vinícius em Santa Catarina e o Elcio em Belém. Então, eu também faço essa conta aí na faixa dos 110%, quando a gente vai participar de um processo licitatório, vamos vender um serviço, a gente faz o cálculo aí de 110%. E lá no Paraguai, pessoal, a gente, pelo menos o nosso time, a gente tem conseguido ali fechar na casa dos 25% do salário. Salário maior, né? Como a gente pode ver ali embaixo, ó, R$ 1.621 no Brasil. A DAI fez a conversão ali para R$ 1.984 no Paraguai. Então, o salário mínimo é um pouco maior lá no Paraguai, mas o custo, os encargos são bem menores. Que a jornada semanal, a gente está nesse debate agora aqui no Brasil, né? Foi aprovado agora na Câmara a redução, né, de 44, baixando para 42, depois para 40 daqui a um ano, então já está bem encaminhada, campanha de governo aí passando, então vamos ter uma propaganda intensa agora nessa redução da carga horária, que a gente fala, reduzir 4 horas por semana nem é tanto, né? Mas o impacto na última linha lá do empresário é bem significativo. Eu estava vendo ali os dados que a Federação das Indústrias estava levando para Brasília lá, o impacto é significativo e vai sobrar na ponta, né? Vai sobrar no custo do produto final, no custo do serviço, vai aumentar sim na última linha, paga todo mundo, quem sofre mais é a base, mas essa é uma realidade Brasil. 44 hoje, né? Vou falar aqui de 28 de maio, 44. Amanhã 42, depois de amanhã 40. No Paraguai, 48, sem previsão de alteração. Férias. Essas férias aqui, pessoal, é bem interessante, né? 30 dias no Brasil, né? Falando do básico, entrou, tu já vai ter direito a 30 dias depois de um ano, mais um terço lá de férias no final do ano. Paraguai, 12 dias nos 5 primeiros anos. E depois vai aumentando até chegar nos 30, que eu acho que é com 10. Rescisão. Essa rescisão aqui eu pedi uma aula hoje para a DAI aqui, ó. Brasil, FGTS mais 40% de multa. Paraguai, bem simplificado, meio salário por ano. Meio salário por ano. Então, eu tenho lá R$ 2.000 de salário mensal. A cada ano de trabalho tem direito a R$ 1.000. Fiquei 5 anos, R$ 5.000 de rescisão. Ju.
Só para comentar com vocês uma vivência que eu tive. Nós estamos falando de mão de obra. Vocês já ouviram falar que no Paraguai tem aguinaldo? Aguinaldo não é um homem, tá? Aguinaldo, no Paraguai, significa o 13º salário, tá? Então, eu vivenciei isso. Tem que pagar o aguinaldo. Então, só Quem é a o título de Aguinaldo? curiosidade. O aguinaldo é o nosso 13º. De fato, Porque o legal. nome técnico lá no Paraguai chama aguinaldo, né? Então, seria o nosso 13º, que vai pagar até 31 de dezembro, ele não paga, o IPS é o nosso imposto sobre a folha, lá no Paraguai é o IPS, e, enfim, só essa observação. Nos custos de mão de obra, em algumas situações, tem ali que se estimar o tal do aguinaldo. O Aguinaldo. Só a título de colaboração. Beleza. Vamos para a próxima. Erros mais comuns para quem começa a operação no Paraguai, né? Um item aqui que é um dos motivos pelo qual a gente tem um escritório na região de fronteira é a questão de logística, né, pessoal? A logística, a proximidade é muito perto, né? A gente é mais fácil chegar no Paraguai do que chegar em muitos estados brasileiros aqui. Porém, a logística de mudança de país assim é muito complexa. Só para vocês verem a complexidade da nossa região de fronteira, que a gente está com uma ponte pronta lá e que não está podendo usar, né? A ponte foi inaugurada, né, os acessos foram feitos, porém a parte aduaneira não está funcionando. A ponte da integração, né? A gente tem a ponte da amizade aqui em Foz, e do lado ali foi feita a ponte da integração e não está sendo usada. Logística, pessoal, precisa ser avaliado com muita atenção nos investimentos no Paraguai. Paraguai não tem acesso ao mar, então tem que ter o transbordo, né, em Buenos Aires, Montevidéu, embarcar numa barcaça para subir para a região de Assunção, para depois poder descer para uma região de fronteira, muitas vezes, ou industrializar naquela região. Então, fazer um mapeamento, fazer uma mensuração dos custos de toda essa logística é fundamental. Nos eventos que a gente fala, que a gente apresenta, geralmente a gente fala uma palavra para chamar atenção para esses pontos. O Paraguai, pessoal, não é bom para todos, né? Então, estudem, avaliem, testem, mas o Paraguai não é bom para todas as operações. Para muitas, sim. Todos devem avaliar essa possibilidade Paraguai, mas nem todos, no final das contas, vai ser interessante. Seja por um problema de logística, seja por uma questão da diferença cultural legal, né? Abrir aqui sem uma assessoria, muitas vezes a pessoa acaba se perdendo ou tendo gaps ou prejuízos em ações equivocadas. Não ter gestores presenciais, né? Então, muitas empresas querem trabalhar 100% online. Paraguai, pessoal, talvez ele não seja tão atrativo, né? Digamos, nenhum gestor meu está querendo ir para o Paraguai, nenhum gestor meu está querendo morar lá, talvez não seja tão atraente, não sei, dependendo. O cara mora em Florianópolis, sair de Florianópolis para morar no Paraguai talvez impacte, né? O cara sair do Rio de Janeiro para morar no Paraguai, talvez a família não queira, né? Então, não ter gestores presenciais no Paraguai muitas vezes é um problema, dificulta a operação. Focar só nos impostos, sem pesar todo o resto, né? Essa questão de logística, essa questão cultural, muitas vezes. Eu fui para o Paraguai agora na Semana Santa. Semana Santa aqui no Brasil é Sexta-feira Santa. No Paraguai, o Paraguai é muito religioso, né? Ele ficou quase toda semana fechado, né? Olha, trabalhou segunda, terça-feira já estava devagar, quarta-feira já não funcionou nada, quarta, quinta, nada, sexta-feira não passava um cachorro na rua. E não era festa, não era nada, todo mundo na igreja. Então, tem as diferenças culturais que a gente precisa avaliar nesse planejamento.
Escolher o tipo societário errado, muitas vezes também dificulta, afeta a operação. Então, são pontos aqui que a gente traz para destacar. Esses pontos de competitividade, eu acho que é o que a gente mais fala, é o que todo mundo fala, muitos pontos aqui estão corretos, né? Então, imposto de renda no Brasil 34, Paraguai 10, o IVA, né? Tem que fazer um somatório de um monte de letrinha aqui para chegar nos 20 e tantos, no Paraguai 10, imposto único, energia industrial. O Brasil ele não é a mais cara, né, pessoal? Ele está ali, em relação à América Latina, ele está no meio, né? Tem vários países mais caros, porém o Paraguai ele é o mais baixo. Ele é o mais baixo de todos da América Latina. Então, em torno de 30 a 50% mais barato aqui, a gente está fazendo uma comparação com o Brasil, né? Então, o vermelhinho é Brasil, o azulzinho aqui é Paraguai. Encargos trabalhistas, como a gente já tinha falado. Então, uma simplicidade e uma previsibilidade, eu colocaria nessa questão tributária. Os tributos no Paraguai não têm alteração, né? Tu pega a lei de Maquila, mais de 25 anos. Teve a primeira alteração, depois de todo esse período de Maquila, teve alteração agora, e foi para melhorar, para incluir a questão de serviços. Então, previsibilidade a gente vê bastante. Alguns cenários práticos para associados, né? O sourcing estratégico, a maquila parcial, então são todas possibilidades aí que a gente pode fazer o levantamento, trazer opções, né? A gente gostaria aqui de se posicionar como um parceiro, né? Um parceiro focado no nosso associado. Nós trabalhamos para os nossos associados, então a gente não desenvolve, em via de regra, trabalhos para empresas que não são associadas. Então, quando a gente fala aqui dos serviços que a gente presta, do suporte que a gente dá, do escritório que está disponível, de motorista de carro, é tudo para o nosso associado. Então, eu quero um transfer, pessoal, me pega aí, eu vou fazer compra. A gente faz para o nosso associado. Então, é bem claro para nós qual é o nosso cliente. O cliente da Câmara é o empresário brasileiro. Nós trabalhamos para empresários paraguaios, trabalhamos quando tem uma conexão que ele vai atender o empresário brasileiro. Então, nem todo associado da Câmara, ele tem o viés de produzir no Paraguai. Muitos associados nossos têm o viés de dar suporte, dar apoio a essas empresas brasileiras que estão indo para o Paraguai. Então, nós temos associados na Câmara que são associados de logística paraguaios. Por quê? Porque os empresários brasileiros precisam. Eles precisam de uma empresa de logística, precisam de uma empresa de depósito, de recintos alfandegados, ele precisa. Então, a gente procura associar empresas paraguaias para suporte às empresas brasileiras. Mas o nosso foco são empresários brasileiros. Pessoal, nosso bate-papo aqui, eu tenho um direcionamento aqui, a Dai fez um trabalho muito legal. Eu vou parar aqui, Dai, já está chegando até no final. Nós temos aqui um princípio meio britânico, a gente gosta bastante da pontualidade, gosta de ser preciso, e eu também não quero traumatizar ninguém. Eu gostaria que vocês participassem dos próximos webinars, mas a gente gostaria de ser bem sucinto e objetivo. A Dai fez um trabalho bem bacana aqui, ela que está fazendo a mentoria desses webinars, quem comprou a ideia foi ela, e ela que vai fazer as agendas para o próximo. Mas eu queria aproveitar esses últimos minutinhos aqui e só fazer uma apresentação bem objetiva. A Juliana aqui eu já aproveitei, fiz uma apresentação dela como conselheira, como associada, como empresária da Fontana S.A., da área de limpeza. Gostaria de fazer a apresentação, eu vou fazer a apresentação, CCBP PI, aqui é o Leonardo, né? Então, o Leonardo Souza Neto, que é o nosso gerente de projetos, então está aqui presente. A Daiane está aqui, ó, como CCBP RS, tem que trocar esse RS, né, Dai? Então, a Dai é a nossa diretora lá, administrativa financeira, é o focal inicial de vocês. O Matheus Orlando, ele é da nossa parte de marketing, então
está presente, ele cuida também da gestão de marketing, da gestão das agências, então esse é o foco. Vou começar aqui com o Elcio. O Elcio é nosso conselheiro também, é conselheiro da Câmara, é associado da Câmara, o escritório dele é associado, está no nosso organograma como conselheiro para a região Norte Brasil. Elcio, fala um pouquinho. Boa noite a todos. Hoje eu estou à frente, né, da Cardoso Pereira, que é o escritório de contabilidade onde a gente atua na região do estado do Pará. Na verdade, a gente atende o norte como um todo, mas nossas unidades se concentram no estado do Pará. Também estou à frente da Associação Comercial em Altamira, né, que é uma associação comercial ao qual eu faço parte. Nós trabalhamos justamente focado no ambiente de negócio do norte do Brasil, onde existem algumas particularidades. O presidente estava falando da questão da logística, que é muito mais fácil você se deslocar para alguns lugares no Brasil do que para o próprio Paraguai. Inclusive, é mais fácil ir para o Paraguai do que você vir para o norte do Brasil, né? Então, existem muitos problemas aí de logística, enfim, mas ainda assim mesmo, com a gente fazendo muita força para dar errado, o empreendedorismo aqui, ele faz acontecer, ele constrói. E como conselheiro aqui na Associação Comercial, quero parabenizar. Acredito que é uma proposta muito importante que tenha mais webinars, porque hoje nós estamos aqui com 12 pessoas logadas. Espero eu que na próxima nós tenhamos aí o dobro disso e assim sucessivamente. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Obrigado, Elcio. Com certeza, eu acho que esse aqui é um projeto que a gente precisa viabilizar, mas nosso foco é dar atenção ao nosso associado. A gente participou lá de um painel, né, junto com o Elcio, na Associação Comercial lá de Belém, foi bem legal. E aproveitando esse gancho, o Mafra também é nosso conselheiro em Ribeirão Preto, e também a gente participou. Lá a gente foi presencial, fomos a Ribeirão Preto numa apresentação lá da Associação Comercial também, lá no Elcio. Não consegui conhecer o Norte, é tão difícil que eu nem conheço o Norte ainda. E o Elcio não convidou para o presencial, fui só no online. Mas lá no Mafra a gente sofreu lá, pegamos 4 horas de estrada para chegar lá em Ribeirão Preto, mas valeu muito a pena. Mafra, te apresenta aí. Estava com o microfone fechado. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Primeiro, agradecer ao presidente, a, a DAI por estar aí capitaneando esse projeto muito bom, é interessante, pelo menos a gente consegue ter contato com mais colaboradores, mais conselheiros. E Ribeirão Preto é uma cidade que está em ascensão. Quando a gente fala aqui que eu estou basicamente vinculado aqui à diretoria de São Paulo, e aqui estou no interior de São Paulo, que é Ribeirão Preto, e tem por volta aqui dessa região aproximadamente uns 300 municípios que a gente vai trabalhar atuando. Então a gente está fazendo algumas visitas já em algumas empresas, estamos em contato com algumas empresas que têm sempre aquela dúvida de como é que funciona, e a gente vem tirando dúvidas. Eu estou sendo muito apoiado, viu, pelo pessoal de São Paulo, com a diretoria de São Paulo. A diretora de São Paulo está muito, muito ali com a gente ligado. E a gente está querendo montar, ver se é possível montar uma missão para agosto, no mais tardar setembro, ir com o pessoal para a gente fazer esse trabalho lá dentro. Então, assim, muito, muito parabéns aí realmente por esse evento, por esse webinar interessante. E eu agradeço aí a participação e ao presidente por ter dado essa palavra aí. Pessoal, muito obrigado, é um prazer em conhecê-los. Obrigado, Mafra. Falando em missões, a gente vai ter missão agora em junho, da DVB São Paulo. Então, quem quiser saber mais, pode fazer parte dessa missão. A gente tem missão organizada pelo CRC de São Paulo também. Deve ser para agosto ou setembro, não me lembro a data. Tem agora do interior de São Paulo. Agora em junho, dia 23 de junho, a gente vai estar falando no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo. Lá a previsão é ter uns 500 contadores para bater um papo lá sobre Paraguai. Falando nisso, o Vinícius, contador de Floripa, teve com a gente na missão ano passado. Missão que a gente organizou, foram uns 70 empresários, se eu não me engano. Acho que foi bem legal, né? O Vinícius está como nosso associado aí também na região.
Fala um pouquinho, Vinícius. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Prazer, me juntei há pouco aqui a esse seleto grupo, né? Estive ano passado lá no evento, foi muito bom, foi muito bem organizado, parabéns pela organização, tanto do evento quanto da própria o próprio local da Câmara lá, as palestras, os painéis foram muito bons, tá? Deu para tirar bastante dúvida. E agora eu consegui aí adentrar esse grupo e quero participar ativamente. Tenho bastante cliente que pergunta sobre, né? E nos falta ferramentas, então eu quero me conectar bastante para que a gente consiga propagar bastante aí as soluções, que algumas indústrias e, né, enfim, pessoal que trabalha muito forte com importação e exportação, então o pessoal está sempre perguntando, né? Então nos falta bastante munição e eu quero estar junto com a Câmara aí para estar aprendendo um pouco, absorvendo um pouco disso, né? Conseguindo trazer isso para o viés prático dos nossos clientes. Obrigado, Roger, aí pela recepção, obrigado, Leonardo, obrigado a todos. Valeu, Vinícius. Conta com a gente. Carol, deixa eu entender um pouquinho de você. Acho que não falamos pessoalmente, né? Olá, boa noite. Não, eu me chamo Ana Carolina, eu faço parte do financeiro da TC Química, Tavares Chemical. A gente se associou, se não estou enganada, no mês passado. Na verdade, esse contato de vocês veio através da nossa diretoria. Aqui na nossa empresa são 4 sócios. A gente está aqui em São Paulo e aí chegou para a gente, no caso, no final do ano passado, um pouco ventilado essa questão de ir para o Paraguai. E vocês chegaram a mim através deles, né? E agora que realmente a gente está inteirando, procurando entender, né, como é que vai funcionar, como é que vocês funcionam na realidade. Inclusive, nossos sócios estão aí no Paraguai, essa semana, esses dias agora, para resolver questões burocráticas. Mas eu achei muito legal essa ideia do webinar, porque eu li um pouco assim que recebemos a proposta, eu li um pouquinho, mas confesso que ainda fiquei um pouco perdida. Mas é legal, sim, até porque a gente não conhece nada. Inclusive, até há pouco tempo estava logado com a gente aqui o Álvaro Falcão, que é meu gerente financeiro. E quando eu falei com ele, falei, não, pô, vamos pelo menos ouvir aqui um pouquinho o que vocês têm a dizer. Então, é muito legal conhecer, porque o interesse da empresa realmente é estar no Paraguai. Para a gente é muito atrativo, né? A gente é uma indústria de cosméticos, de matérias-primas, né, para cosméticos. Então, assim, está tudo parecendo muito interessante para a empresa. Então, foi muito legal esse webinar, essa ideia. E eu pretendo acionar vocês porque a gente tem algumas coisas que a gente precisa conhecer melhor, né? Principalmente em relação a financeiro. O Paraguai ainda é um bicho de 7 cabeças para a gente aqui, pelo menos posso dizer por mim. Então vai ser muito interessante me conectar com vocês, ver, entender se é possível consultorias, e que a gente pode entender também um pouco de RH, né? De pessoas também. Mas, enfim, gostei muito de conhecê-los, a iniciativa é muito bacana, eu espero conversar muito mais com vocês. Que legal, Carol, que legal. Vamos conversar mesmo em São Paulo, vamos trocar uma visita, a gente visita vocês, vocês visitam a Câmara, mas vamos se aproximar e vamos entender e vamos tirar essa questão de um bicho paraguai aí que não conhece, né? Conta com a gente aí para o que precisar para esse projeto ou para outras coisas, mas pode contar com a gente e vamos nos aproximar que temos total interesse. Jonas. Beleza, agradeço. Bom, boa noite a todos. Boa noite, é um prazer aí estar reunido com todos. É uma primeira oportunidade também de me apresentar um pouco mais. Nós somos de Santa Catarina, o Connect é um grupo logístico. Contamos aqui em Itajaí, com toda a parte do freight for order, agenciamento, armazenagem, todo o trabalho direto aí de suporte forte para as empresas que precisarem fazer um estudo, apoio rodoviário, apoio geral no que for necessário. Contamos com uma base muito boa em Assunção, uma empresa lá que nos dá um suporte bem interessante, que é parceiro nosso de uma boa data. A gente está muito contente, feliz e acredita muito nessas operações, dos benefícios que isso vai trazer para as empresas do Brasil, em conjunto com toda a comunidade e empresas paraguaias. Que legal.
Obrigado, Jonas. Obrigado a todos pela participação. Contem com a gente, contem com a Câmara, pessoal. Tirem dúvidas, chamem a gente para debater e a gente tem total interesse em somar a vocês aí nas operações. Estava presente com a gente aqui também a Leilane, que é da nossa agência de comunicação, então faz a parte nossa de comunicação com o mercado. E é o pontapé inicial. Espero aí que mensalmente agora a gente tenha esse bate-papo. Aqui um bate-papo provocado, mas vocês podem nos chamar, nos chamem a qualquer hora. A gente vai ter total interesse em dar atenção para vocês. Nosso objetivo como Câmara é o atendimento ao nosso associado, bem claro, bem objetivo, né, nas demandas que vocês tenham aí. Eu quero conhecer, quero fazer uma parceria, quero ir para o Paraguai para visitar. Contem com a Câmara aí que a gente tem esse interesse em estar junto com vocês nessa experiência. Pessoal, não vou tomar mais tempo. A ideia desse webinar é ser objetivo, preciso dar pílulas. A próxima a gente traz outras demandas, vamos trazer outras pessoas para conversar e agregar experiência para vocês. Mas eu não quero que esse webinar seja um castigo, que seja uma coisa boa, rápida e que vocês agreguem valor aí para a operação de vocês. Pessoal, obrigado e até a próxima. Boa noite. Obrigado. Agradeço, Abraço. obrigada. Boa Tchau. noite, tchau. Boa noite, tchau, tchau.